Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre planejamento e operações florestais. Eu sou o professor José Cláudio. Dentro do planejamento das operações florestais, cabe a gente comentar um pouco uma etapa antes de realmente executar essas operações. Então, qual é a procedência da área? Eu montei esse fluxograma aqui para a gente tentar passar com mais clareza. Então, a área, a aquisição dessa área. Como é que está essa área? Quando eu falo como é que está, é em termos de vegetação, tá? Como é que está em termos de documentação. Então, a aquisição da área ou a propriedade da área, né? Então, que você tem disponível. Então, considerando a vegetação, se você identificou que ali é uma área com vegetação natural, um povoamento florestal inequiâneo misto, ou seja, né, uma mata, é uma área que nunca foi desmatada, e você tem a ideia de fazer a retirada dessa vegetação para implantar espécies florestais cultivadas, há necessidade de fazer uma solicitação junto ao IBAMA, né, junto às secretarias, que dependem do estado, para fazer essa retirada da vegetação, essa supressão vegetal ou esse desmatamento. Tá? Então, há necessidade de ter a licença ambiental para tal atividade. Então, dentro de todo esse processo, eu não vou detalhar aqui, é mais para chamar a atenção. Precisa ter a verbação da reserva legal, e aí a depender do bioma que se encontra a área, tem seu percentual. Tá? Então, há necessidade, como falei anteriormente, do licenciamento. Depois de tudo aprovado, é que a gente entra com as operações. Tá? Então, o que eu quero falar com tudo isso é que antes de entrar com as operações florestais, há toda uma parte de legislação, há toda uma parte documental que tem que ser atendida para que aí possamos realizar o cultivo das espécies florestais. Vale ressaltar que nós iremos tratar sobre essa parte ambiental em conteúdos mais na frente, onde nós vamos falar sobre o Código Florestal, tá? E a legislação florestal brasileira. Então, de posse disso aqui, aí sim a gente entra com a parte aplicada mesmo de cultivo, né? Então, preparo da área e o plantio. Aí, aqui eu coloquei uma observação, solicitação de queima. Nesse caso, se for retirar a vegetação, então, qual destino vai dar essa vegetação que tem ali? Então, esse resíduo que sobrou vai queimar, vai aproveitar como lenha, né? Vai fazer carvão, tá? Vai deixar na própria área. Então, dentro desse processo que eu citei anteriormente, isso tem que estar bem esclarecido. Depois do preparo de área e plantio, os tratos silviculturais de manutenção dessa floresta. Por último, a colheita. Depois de colher, entra a parte de rebrota, na verdade aqui é a reforma florestal. Se você vai aproveitar a rebrota e conduzir o novo, né? Não é conduzir o novo, na verdade, e conduzir as cepas para produzir novas árvores, ou fazer um replantio da área. E também está esse tema de aulas futuras da gente. Dentro do planejamento, agora sim, das operações que a gente vai executar durante o cultivo da espécie florestal, é importante a gente dividir a área em talhões. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma área hipotética de 970 hectares. Tá? Então, o que é dividir em talhões?
é dividir em sub-áreas, tá? Então, ó, aqui é uma sub-área, aqui é uma outra sub-área, aqui é outra sub-área, aqui e assim por diante. Aqui tem muitas sub-áreas, né, ou talhões. Professor, tem um tamanho de talhão padrão? De padrão, podemos dizer que sim, tem orientações, tá? É que essa, por exemplo, é uma orientação. Essas linhas são estradas que dividem os talhões. Então, que a gente não exceda, por exemplo, 600 metros aqui, ó, de largura, tá? Que aqui permite que a máquina, né, se for o caso de utilizar de máquinas, que ela tenha um espaço suficiente para desenvolver, tá? Ter um desempenho melhor, né, para manobrar. E assim, no uso de insumos também, quando a gente faz áreas muito grandes, o insumo pode, vai aplicar um adubo aqui na base mecanizada, aí ele acaba aqui no meio do talhão, aí você tem uma enormidade até sair do talhão para poder ir reabastecer o equipamento. Então, de forma geral, fazer linhas de pelo menos aí uns 600, 500, 600 metros, tá, de comprimento. Nesse caso aqui é a largura do talhão. Dentro desse planejamento, a gente pode observar aqui também que existem áreas, tá? Aqui tem áreas, pode ser a delimitação da reserva legal, de uma área vegetal, de uma área que foi deixada aí, né, dentro da parte que foi atender a legislação florestal, tá? Pode ser rios, então você tem as delimitações dentro da área. Feito esse planejamento aqui de divisão da área, outra coisa importante de dividir a área, que eu não comentei ainda, quando você faz a divisão em talhões, você pode ter uma produção escalonada. Tá? Então, se aqui 900 hectares é sua área total, você pode dividir ela, talvez, vamos supor que seja um cultivo de eucalipto. Então, eucalipto geralmente colhe com 7 anos para celulose. Carvão também está em torno disso aí. Então, dependendo da finalidade, vamos usar esses dois exemplos. Então você pode dividir essa área total, né, já está dividido em talhões na verdade, e você dividir a quantidade total de talhões, vamos supor, tenha 27 talhões aqui. Desculpa, 21 talhões aqui. Tá? Tem 21 talhões. Então você pode plantar 3 talhões por ano. Então, esse ano eu vou plantar 3 talhões, no ano seguinte plantar mais 3, no ano seguinte mais 3, no ano seguinte mais 3 talhões, que tem ali uma equivalência de área. Quando chegar com 7 anos, você tem plantado os 21 talhões e vai começar a colher o primeiro que foi plantado, os 3 primeiros. E aí, a partir disso aí, você começa a ter talhão colhido todo ano e talhão plantado todo ano. Então, a partir disso aí, você já começa a ter sua renda. E dentro dessas operações, e aqui eu vou falar brevemente, tá? De operações de planejamento, eu aproveitei essa divisão aqui, ó, em 4 etapas, né? Então nós teremos uma etapa de pré-plantio, uma etapa de implantação, que é realmente o plantio, tá? Pós-plantio, e a parte de manutenção ou condução do cultivo. Então, são 4 etapas resumidas que eu coloquei aqui para a gente poder entender o processo ou o cultivo de espécies florestais. Então, dentro da etapa 1, de maneira bem geral, a gente tem que ficar atento ao controle de pragas, depois limpeza da área e o preparo de solo. Tá? Então, esse pré-plantio são as operações que vão envolver nessa questão do controle de pragas, principalmente formigas, tá? Formigas cortadeiras. E ela, se for uma área que você tem vegetação natural e vai fazer a supressão, desmatamento, você tem que fazer um controle dessas formigas antes da derrubada, depois da derrubada, né? Então, faz esse controle aqui justamente antes dessa limpeza de área, que é a parte de desmatamento e supressão vegetal, ou supressão vegetal. Feita essa limpeza de área, retirada da vegetação. Professor, a área era uma
possuía uma vegetação, mas a gente foi derrubada há muitos anos atrás e saiu uma capoeira, né? Uma vegetação mais rala ou mais baixa. Também tem que fazer a retirada dessa vegetação, tá? Depois disso, aí entra com as operações de preparo de solo, né? Que aí envolve a parte de mobilização do solo. Etapa 2, tá? Então já a etapa de implantação. Esse valor aqui de até 30 dias vai depender da cultura, tá? Mas como a gente está falando de forma geral, a etapa 2 aí sim entra com a parte do plantio, tá? Então o ato de depositar ou transplantar a muda, tá? A irrigação quando houver e a parte de adubação na base. A gente pode chamar de adubação 1, que vai depender da cultura. Na etapa 3, já é uma parte pós-plantio. Então, teríamos que fazer o controle da mata competição, controle de plantas daninhas, havendo a necessidade de replantio, realizar, fazer ali uma adubação de base 2, que aí ela já vai... É uma adubação de base, porque é no início, mas ela vai em volta da muda. A adubação base 1, ela já vai ali embaixo, próximo ao sistema radicular. E também, se houver necessidade, mais o controle de mato competição. E na etapa 4, a manutenção pós-plantio. Então a gente pode entender como essa etapa 4, os tratos silviculturais. Então as adubações de cobertura conforme a necessidade, o controle de mato competição, né? Então manejo das plantas daninhas e o monitoramento principalmente de formigas cortadeiras. Mas aí a depender da espécie florestal, tem alguns insetos pragas, tem algumas doenças que a gente tem que ficar monitorando para, havendo necessidade, fazer o manejo. Ainda assim, conforme for o cultivo for evoluindo, havendo a necessidade, faz a adubação de cobertura e o monitoramento e o manejo de formigas cortadeiras, outros insetos que possam causar algum dano e as doenças. Então, assim, essas etapas que eu citei ali, foi brevemente, só faz parte do planejamento. Nós vamos, a partir das próximas aulas, detalhar cada uma daquelas etapas, então não se preocupem, nós vamos detalhar cada uma. E aí eu trouxe isso aqui só para exemplificar. Então, o que seria dentro do nosso planejamento no cultivo de eucalipto? Então, no planejamento de operações, eu tenho que prever todas as operações que envolvem o cultivo. Então, desde ali a limpeza da área até a colheita. Dessa forma, a gente entende aqui como plantio, né, nesse exemplo que eu trouxe, o tempo zero. Tá? Então, ou o marco. Então, antes do plantio, a depender da área, tá? Que eu estou aqui de uma forma bem genérica, só para a gente ter ideia. 6 meses antes, já lhe fazer o combate, né? O monitoramento de formigas cortadeiras. Se também essa formiga cortadeira ela for uma importante para a cultura que está sendo cultivada, para o eucalipto é importante, tá? A aplicação de calcário é em torno de 90 dias antes, aqui está 70, mas a recomendação é média 90 dias. Subsolagem e adubação de base. Havendo a necessidade, faz uma capina mecânica, aplicação de herbicida. E também, havendo a necessidade, pode fazer uma roçada manual. Então, esses dois aqui entram como manejo do mato competição. Tá? E aí entra com o plantio. Então, houve o preparo de solo, houve ali a limpeza da área. Então entra com plantio. Então vai haver necessidade de irrigação. Nesse planejamento aqui, coloca como a necessidade. Se for no período, o cultivo em período seco, né? Ou então de estiagem. Que no caso aqui a gente chama como, aqui no Nordeste a gente chama como verão. Então se for no verão a gente não precisa irrigar. Monitorar formigas, irrigar novamente, e aí, ó. Então, conforme for passando o tempo, ó, quem diz, aí, fazer uma capina química se houver necessidade.
aplicar herbicida para controle pré-emergente, havendo uma falha no plantio acima de 5%, fazer replantio, monitora a formiga, faz controle de plantas daninhas na entrelinha e na linha, depois adubação de cobertura manual, controle químico na entrelinha, controle químico na linha, ou seja, a aplicação de herbicida no manejo de plantas daninhas, adubação de cobertura, capina química mecânica na entrelinha, capina química manual na linha e um monitoramento anual de formigas, né, que ela é uma praga de relevância dentro do cultivo de eucalipto. Então, assim, com o passar do tempo, já há uma previsão das operações que devem ser realizadas. Aí tem mais aqui, durante o cultivo, por aparecer outros insetos que possam causar algum dano econômico, pode aparecer doenças, então tem que ficar monitorando. Mas em operações em si mesmo, que está ali programada para executar o cultivo, é praticamente fazer o manejo das plantas daninhas, o mato competição, e fazer a adubação. Então são as duas operações básicas, elas se repetem ao longo dos anos até chegar à colheita. Então, assim, as operações de implantação são as de maiores custos. Tá? Então, aquela etapa 1 e etapa 2, elas são mais caras. Tá? Mas é a mais importante, porque se realizada conforme a recomendação, realizada bem feito, isso já garante ali o sucesso do empreendimento. Então, a adequada implantação propicia facilidade das manutenções, né, das operações seguintes, com o aumento da produtividade e, consequentemente, diminuição do custo da madeira. Então, a partir do momento que você faz o planejamento das operações florestais, entendendo como que funciona determinada região, né, em termos de vegetação e de solo, né, então, e de clima, né, então a gente fala as condições edafoclimáticas. Você começa a ter um planejamento, operações que estão adequadas para aquela região, você começa a diminuir o custo da madeira. Por quê? Porque você começa a ter aumento da produtividade. Então, a melhoria do nível tecnológico dos plantios florestais resultará em maior retorno econômico e menor pressão ambiental sobre florestas nativas. Então, a partir do momento que você investe em tecnologia, investe no cultivo de espécies florestais, você tende a aumentar a sua produtividade, consequentemente, aquele custo ele passa a ter uma importância menor, e aí, produzindo madeira de qualidade, atendendo a uma demanda de mercado, diminui a pressão de floresta nativa. Tá? Então, isso é uma das vantagens. A gente fica por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Abraço!